Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante de Direito, curioso ou afim. Hoje a gente dá continuidade então às nossas videoaulas sobre organização do Estado brasileiro, trabalhando então um tema que é um tanto controverso, que é a intervenção federal. Já de início, é importante destacar que intervenção federal não se confunde com estado de defesa e com estado de sítio, que são medidas um tanto mais drásticas e que envolvem a restrição de direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Não, a intervenção federal ela se dá no interesse de manter a integridade da federação e gera interrupções, medidas que vão afetar a administração, a autonomia dessas unidades federativas e poderes do nosso Estado. Se liga na vinheta que o Chico explica. Primeiro de tudo, nós podemos destacar que a intervenção, de certa forma, possui uma natureza paradoxal. Por que paradoxal? Porque, se formos parar para pensar, uma intervenção nada mais é do que uma espécie de afronta à autonomia dos poderes e das unidades federativas do Estado. Você vai estar intervindo na autonomia de uma entidade federativa ou de um poder para resolver uma determinada situação. Quando, na verdade, a própria Constituição indica que a União não intervirá nos estados ou municípios. Mas aí se trata de uma exceção. Por quê? Porque essa intervenção ela vem justamente no sentido de intervir para garantir o interesse e a integridade do Estado federal. Portanto, são situações em que o interesse da federação em si prevalece ao de determinadas unidades federativas ou poderes, justamente para que possa se fazer jus ao pacto federativo. Então, uma natureza contraditória, paradoxal mais do que contraditória, né? Ela intervém-se para que você possa resguardar a própria ideia de federação. A intervenção ela pode acontecer tanto por parte da União, nos Estados membros e no Distrito Federal, que são as hipóteses elencadas no artigo 34 da Constituição, nos seus incisos, como também pode ocorrer no caso de intervenção dos Estados membros nos municípios do seu território, ou aqui uma pegadinha, da União em municípios, mas em quais municípios? Nos municípios que fiquem em território federal, que atualmente nós não temos nenhum. Sobre a intervenção como um todo, nós podemos destacar três características interessantes em si. A primeira delas, como já mencionado, é que ela possui um caráter excepcional. Se lermos o caput do artigo 34, bem como do artigo 35 da Constituição, já fica clara essa excepcionalidade. Ele diz: a União não intervirá nos estados, essa é a regra, nem no Distrito Federal, exceto para... Mesma coisa no artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União em municípios localizados em território federal. Exceto quando? Esse exceto, essa exceção, são as hipóteses que justificam a intervenção federal e que dão a tônica de sua excepcionalidade, ou seja, uma exceção à regra, uma medida excepcional. Outra característica da intervenção é o seu caráter limitado. A intervenção não pode ser um ato genérico, não pode ser de qualquer jeito, não pode se dar de acordo com aquilo que estiver na cabeça do presidente da República ou do interventor, caso seja nomeado. Ela tem que seguir determinados parâmetros, ela tem que ser regrada, ela tem que ser limitada. Limitada em que aspecto? Em relação ao seu âmbito de aplicação, ao seu prazo e às suas condições de exercício. Isso está no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição, que diz que o decreto de intervenção que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução. Essa é a primeira parte do parágrafo 1º do 36, né? Então,
o decreto a ser expedido pelo presidente da República deve deixar bem claro quais são as condições, qual é o âmbito de aplicação e qual é o prazo a se observar. Portanto, é um instituto que fica sujeito a uma lógica de limitação. E por fim, outra característica é a sua taxatividade. A intervenção se aplicará somente nos casos previstos nos incisos do artigo 34, no caso de intervenção da União nos Estados ou Distrito Federal, e nos incisos do artigo 35, no caso de intervenção do Estado membro nos seus municípios ou da União em município sediado em território federal. É um rol fechado, não abre para outras possibilidades. Não se trata daquilo que a gente chama às vezes de rol exemplificativo, em que aqueles incisos são apenas algumas ideias de hipóteses na qual poderia acontecer a intervenção. Não é esse o caso. É um rol taxativo, fechadinho. É o que está na Constituição ali expresso nos incisos do artigo 34 e 35 e nada mais. E aí o que nós podemos destacar em relação a essas hipóteses? Primeiro delas, manter a integridade nacional, né? Visa justamente combater qualquer ameaça de secessão e proteger o nosso país do próprio ingresso de forças armadas estrangeiras. Segundo, repelir invasão estrangeira, aqui de forças armadas de outro país, não necessariamente apenas de forças armadas, como também de estrangeiros que irregularmente adentrem no nosso território nacional, dependendo da proporção do negócio, ou ainda no que diz respeito à invasão de uma unidade federativa do Brasil em outra. Então, é uma medida que pode se aplicar entre mais de uma entidade federativa. A intervenção ela pode se dar não apenas no território de um estado, mas de dois, se necessário. Tanto daquele que sofre invasão, como daquele que é o invasor, ou de ambos eles. Terceiro, por ter um grave comprometimento da ordem pública. Esse aqui, historicamente, teve uma variação. A Constituição de 67, por exemplo, era muito mais flexível em considerar uma determinada atitude ou evento como um comprometimento de ordem pública. Isso porque era da época da ditadura militar, então ela era muito mais rigoroso, né, no que diz respeito a esse combate, entre aspas, a atos insurgentes, vamos dizer assim. Por sua vez, a Constituição de 34 e 46 ela tinha um rol muito mais fechado em relação às possibilidades de intervenção. Enquanto a da ditadura militar era aberta, qualquer coisinha já podia se taxar como uma hipótese de intervenção, para a questão de comprometimento da ordem pública. A de 34 e 46 não, era somente se fosse situação de guerra civil. Hoje nós temos um meio termo. Ela não é tão fechada como o 34 e 46, a nossa Constituição, para fins de configuração de comprometimento da ordem pública, mas ela também não é tão aberta como na época dos militares. De modo geral, esse inciso contempla todo e qualquer distúrbio social violento, continuado, em face do qual o Estado-membro, ou mais de um, ou o Distrito Federal, não tenha êxito em sequer tentado resolver o problema de modo autônomo e eficaz. Essa definição eu trago do próprio Ingo Wolfgang Sartre no seu curso de Direito Constitucional. E essa circunstância em que é que justificou basicamente os casos que nós tivemos de intervenção federal no Brasil desde a edição da Constituição de 88, que foram no Rio de Janeiro, Roraima e no Distrito Federal, 2018 os dois primeiros e 2023 o último deles. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação, ou seja, o respeito à cláusula pétrea da separação dos poderes e o respeito à independência e harmonia entre esses poderes. 4. Reorganizar as finanças da unidade da federação, pode ser no caso de dívida fundada ou de constrangimentos sofridos por um município em função de verba que não foi repassada pelos estados, por exemplo. 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, e aqui o conceito de ordem judicial ele é bem flexível, não é um conceito muito fechado não. Qualquer situação em si que esteja se obstando a execução de uma ordem judicial por parte de uma determinada autoridade ou unidade federativa em si, se causar prejuízo desse descumprimento em si, pode dar margem a uma intervenção federal. E por último, assegurar a observância dos princípios constitucionais. Princípios constitucionais esses que a doutrina diz que seriam princípios constitucionais sensíveis da federação. O
que importam diversas situações, listadas ali no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Já nos municípios, os incisos do artigo 35 justificam também a aplicação da intervenção federal nestas entidades. Com relação ao procedimento em si da intervenção federal, como funciona, como se decreta ela, primeiro de tudo nós temos que falar sobre a iniciativa da intervenção. A quem compete a iniciativa? A iniciativa ela pode partir de duas formas. Ela pode ser espontânea ou provocada. Em regra, é espontânea. E espontânea seria de ofício, quando o próprio presidente da República identifica situações nas quais ela seria ou deve ser aplicada, como é o caso do grave comprometimento da ordem pública. As hipóteses principalmente dos incisos 1, 2, 3 e 5 da Constituição Federal. Então, o presidente de ofício decreta a intervenção. Segunda hipótese são os casos de intervenção provocada. Nesse caso, alguém está solicitando que a intervenção seja decretada no território de um estado, de um município ou no exercício de determinado poder ou função. Aqui aí nós temos as situações dos incisos 4, 6 e 7 da Constituição Federal. E mais uma vez a gente divide as hipóteses aqui. A iniciativa por provocação, ela pode ser ou por requerimento ou por requisição. Se for por requerimento, que é o caso do inciso 4 do artigo 34 da Constituição Federal, que trata do livre exercício de qualquer dos poderes da União, né, da Federação, quando o Poder Executivo ou Legislativo de um Estado ele solicitar a intervenção ao presidente da República. Nesse caso, se trata de um ato discricionário do presidente da República decretar ou não a intervenção federal. Ele não está obrigado a acatar o pedido, ao requerimento realizado. Por outro lado, se for a hipótese de requisição, a situação é diferente. Requisição se aplica sobretudo nos casos do inciso 4 do artigo 34, quando for a hipótese do Poder Judiciário estar sofrendo esse impedimento no seu exercício em si, ou na hipótese do artigo 34, inciso 6, para fins de promoção, execução de uma ordem ou decisão judicial, ou no caso do inciso 7, para fins de manutenção, respeito aos princípios constitucionais sensíveis da Federação. Nesses casos, o Poder Judiciário vai requisitar ao presidente da República que ele decrete a intervenção federal. Aqui não é um ato discricionário do presidente decretar a intervenção ou não, é um ato vinculado. Ou seja, o presidente ele está obrigado a decretar a intervenção federal por ordem do Poder Judiciário. Do contrário, ele pode, inclusive, responder por crime de responsabilidade, se não fizer. E as hipóteses de requisição basicamente se enquadram, então, se for o caso de coação contra o livre exercício do Poder Judiciário, onde aí o STF é quem vai solicitar a intervenção, ou no caso de desobediência à ordem ou decisão judicial, como já citado, aí nessa hipótese pode ser solicitada pelo STF, pelo STJ ou pelo TSE, a depender da natureza da decisão judicial, de que matéria se trate, ou pode ser o caso de provimento à representação do Procurador-Geral da Federação ou do Procurador de Justiça do Estado, se for intervenção no município em si, que aí vai ser solicitado ao presidente da República em si. Nesse caso, mais uma vez dizendo, em qualquer um desses casos, o presidente é obrigado, ou o governador, se for o caso de intervenção no município do Estado membro, o chefe do executivo é obrigado a acatar a intervenção ou poderá responder pela negativa. Ok, então a intervenção ela pode ser espontânea, quando o presidente de ofício decreta, ou provocada por requerimento ou requisição. Então, antes mesmo do decreto, pode acontecer uma fase prévia que advém
de uma circunstância relativa a uma ordem da justiça, que vem de um processo judicial, provavelmente, ou de um pedido do governador ou do poder legislativo em determinado estado ou município, a depender do tipo de intervenção. Ok, vamos supor que a intervenção realmente seja necessária ou tenha sido ordenada. A quem compete a intervenção? Pela Constituição, nos termos do artigo 84, inciso 10, compete, num caso ou no outro, ao presidente da República. É ele quem deve editar e expedir o decreto de intervenção. Decreto de intervenção esse, mais uma vez frisando, deve ser detalhado, conforme indica o artigo 36, parágrafo 1º. Ele deve especificar a amplitude, o prazo e as condições de exercício da intervenção. Não pode ser genérico. Amplitude deve dizer quais são as unidades da federação que serão afetadas por essa medida, ou quais os poderes, quais os órgãos da administração pública, direta e indireta, que serão afetados. Tem que especificar, tem que delimitar. Prazo não pode ser um prazo indeterminado. Deve ser fixado um prazo certo, uma data específica, por exemplo, 31 de dezembro, como foi o caso lá no Rio de Janeiro, em Roraima, né, ou 31 de janeiro, como foi o caso do Distrito Federal, de uma data certa, ou a consecução de determinados objetivos. É necessário. Assim como as condições, o que vai acontecer, onde será a intervenção, de que forma se dará, quais poderes estarão envolvidos, vai ter um interventor ou não. Realizado, expedido o decreto, publicado ele, o Congresso Nacional vai realizar o que se chama de um controle. Este controle será político. Por quê? 24 horas depois da edição do decreto, o Congresso vai analisar o teor dele. Se o Congresso estiver em recesso, ele será convocado para uma sessão extraordinária nesse mesmo prazo de 24 horas para analisar o decreto, mantê-lo ou suspendê-lo, rejeitá-lo ou não. Então, há um controle político realizado pelo Congresso Nacional 24 horas após o decreto ser expedido. O Congresso poderá aprovar e dar continuidade ao decreto, poderá ainda aprovar, mas suspender os efeitos desse decreto em caráter ex nunc, ou poderá rejeitar e suspender os efeitos deste decreto em caráter ex tunc, retroativo nesse caso. Feito isso, também ainda é possível um controle jurisdicional por parte do Poder Judiciário. Nesse caso, o Poder Judiciário ele não vai discutir o mérito da intervenção. Ele vai analisar se os preceitos constitucionais e legais foram respeitados pelo decreto. Se o decreto ele não vai contra o teor da Constituição, daqueles próprios princípios constitucionais sensíveis da Federação, já citados no próprio inciso 7 do artigo 34, por exemplo. Vai cumprir o seu papel de guardião da Constituição. Então pode ser um controle, ele será exercido de forma política e jurídica, jurisdicional. O controle político ele pode ser dispensado nas hipóteses em que a medida em si, o ato impugnado, depender da simples suspensão deste ato, aí não é necessário o controle do poder do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, ou se for o caso de requisição por parte do Poder Judiciário, aí o Congresso Nacional também fica dispensado de fazer o controle político, embora ele possa posteriormente suspender os efeitos do decreto se ver que ele não atende, não respeita a Constituição e a Federação em si. Lembrando também que existe a figura do interventor. O interventor é nomeado pelo presidente da República. Ele vai, por exemplo, substituir o governador, como aconteceu no caso de Roraima em si, né? Foi a nossa primeira substituição, nossa primeira intervenção que afetou no todo uma entidade federativa. Ou pode ser como no caso do Rio de Janeiro, em que a intervenção ela se aplicou no departamento da Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Foi mais pontual.
interventor foi um general que foi lá e assumiu o encargo da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. O controle da unidade federativa ainda ficou nas mãos do governador do estado. Então, a figura do interventor é nomeada pelo presidente da República, mas é importante destacar que o artigo 36, parágrafo 1º, deixa bem claro: se couber, nomeará interventor. Se couber. Ou seja, não é obrigatória a nomeação de um interventor. Pode ser que seja decretada uma intervenção federal sem a figura do interventor. Mais uma possível pegadinha aí para você ficar atento aí nos concursos de provas que vier a fazer. O interventor, ele pode responder pelos seus atos, ele vai responder pelos atos que ele cometer em excesso àquilo que o decreto lhe permitiu, mas a responsabilidade dele não é do âmbito político. Ele vai responder civilmente ou criminalmente de acordo com as suas atitudes, com seus excessos. Assim que encerrar a intervenção, assim que se cumprir o prazo ou que se alcançar os objetivos da intervenção, o que vai acontecer? As autoridades que inicialmente foram afastadas em função da intervenção vão todas elas retornar aos seus cargos, de acordo com a previsão do artigo 36, parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Como assim impedimento legal? Se, por exemplo, o mandato dela tiver acabado, como foi o caso lá em Roraima, o governador foi afastado, quando a intervenção acabou, já tinha acabado o mandato dele. Quem assumiu em seguida o governo do estado foi o governador eleito em Roraima. Ou pode ser por a questão em si da pessoa ser cassada, ter seu mandato cassado, a pessoa que foi afastada, ou de ter renunciado ao cargo, ou até mesmo de ter falecido. Você não tem como obrigar a pessoa a assumir o cargo de volta nessas circunstâncias, né? Então, a regra é que a autoridade afastada vai retornar, exceto se por alguma hipótese ela estiver impedida de retornar a esse cargo por força de lei ou das próprias circunstâncias de fato em si. Muito bem, vamos dar algumas considerações, uma breve revisão sobre a intervenção federal. Primeiro de tudo, é uma medida paradoxal. Ela é uma intervenção, mas que, embora interfira na autonomia dos estados, dos municípios, ela visa justamente assegurar o estado enquanto uma federação em si, a sua integridade e o seu devido funcionamento. Segundo, são três as principais características da intervenção. Primeiro, o fato de ser uma medida excepcional, é exceção à regra. A regra é que a União ou os estados não vão interferir uns nos outros, né? A intervenção se justifica tão somente naqueles casos que estão previstos na Constituição, no artigo 34 e 35 dela, nos seus incisos. Por isso, daí, outra característica importante, sua taxatividade. Somente se aplica a intervenção federal, ela somente se justifica nos casos que estão previstos nos incisos do artigo 34 e 35 da Constituição Federal. E uma terceira característica é o seu caráter limitado. O decreto de intervenção não pode ser genérico, não pode fazer qualquer coisa, não é um cheque em branco na mão do Poder Executivo. Muito pelo contrário, deve especificar a sua amplitude, seu prazo, suas condições de exercícios. E se couber, né, não é obrigatório, quem será o interventor. Aliás, o fato do presidente decretar a intervenção não é por si só garantia de que o decreto vai seguir até o fim nos termos que foi planejado. É possível, é necessário, melhor do que possível, que se realize um controle político e jurídico da intervenção federal. Controle político que é exercido num prazo de 24 horas a partir da edição do decreto pelo Congresso Nacional, que vai avaliar a sua validade, se vai aprová-lo, se vai mantê-lo, se vai rejeitá-lo, se vai suspendê-lo ou não. E o controle jurídico realizado pelo Poder Judiciário, a fim de garantir que o decreto não esteja desrespeitando a Constituição Federal, as garantias constitucionais e os próprios estados, as próprias unidades federativas dentro daquilo que a Constituição lhes assegura. Enfim, essas talvez são as principais considerações sobre a intervenção federal. Tema bem interessante que até 2018, desde a promulgação da Constituição 88, nós não tivemos nenhum caso de intervenção federal. Mas, a partir de 2018, tivemos 3 casos. No Rio de Janeiro, primeiro, em Roraima e no Distrito Federal, no episódio de 8 de janeiro de 2023. Ficamos por aqui e até a próxima.